Sabe, quando a gente pensa num cientista ateu, a imagem que vem na cabeça é quase aquela de filme, né? Totalmente. Aquele personagem que vê, assim, um conflito fundamental e irreconciliável entre ciência e religião. Isso, bem na linha do Richard Dawkins, desses novos ateus, alguém que defende a ciência como a única verdade e que vê a fé como, sei lá, uma ilusão que precisa ser combatida. Exatamente, uma ilusão a ser erradicada. E é justamente essa caricatura que a nossa análise de hoje vai desconstruir. E qual o material que a gente tem para isso? A gente vai mergulhar fundo nos dados de um estudo sociológico gigantesco, o Religion Among Scientists in International Context, o HASIC. Gigantesco, tipo... Tipo mais de 22 mil questionários. E o nosso foco aqui vai ser bem específico. Cientistas ateus, biólogos e físicos nos Estados Unidos e no Reino Unido. E a missão, então, é usar esses dados para mostrar que essa imagem é simplista demais. É isso. A pesquisa revela que o ateísmo na ciência não é um bloco único, cinza, é um espectro, com uma diversidade que, olha, é surpreendente. Então vamos entender o que realmente significa ser um cientista ateu hoje, para muito além desse estereótipo. Vamos lá. Certo. Então, ponto de partida do estudo já é uma cutucada no que eles chamam de mito do conflito. Exato. Essa ideia de que todo cientista ateu está em uma cruzada contra a religião, ela simplesmente não se sustenta quando você olha os dados. O que aparece no lugar. O que emerge é uma tipologia. Os pesquisadores identificaram basicamente 3 grandes grupos. 3 categorias bem distintas de cientistas ateus. E qual seria o primeiro? O primeiro, e assim, de longe o maior, são os ateus modernistas. Modernistas, ok. Eles são a hegemonia estatística. A gente está falando de 66% dos cientistas ateus nos Estados Unidos e no Reino Unido o número é ainda maior, 73%. Uau, é a grande maioria. E o que define esse grupo? Eles se caracterizam por um racionalismo bem estrito, sabe? Uma ausência de espiritualidade subjetiva e um distanciamento total de práticas religiosas. Ok, mas peraí. Racionalismo estrito, sem espiritualidade. Para mim, isso soa exatamente como o estereótipo que a gente está tentando desconstruir. Parece, né? Qual é a diferença na prática entre esse cientista e um Dawkins? Se eles são a maioria, isso não prova que o estereótipo está certo? É aí que o negócio fica interessante de verdade. A resposta é não. Como não? Porque, embora eles não acreditem em Deus, a grande maioria desses cientistas modernistas vê a abordagem agressiva de figuras como Dawkins como, e a palavra que eles usam é improdutiva. Improdutiva. Sim. Nas entrevistas, eles falam que essa postura de ataque constante acaba promovendo o cientista em detrimento da ciência. O cientista em detrimento da ciência. Quer dizer que cria uma persona, uma celebridade, que acaba ofuscando o trabalho científico em si? Exatamente isso. O receio é que essa figura do cientista como um guerreiro cultural acaba afastando o público, especialmente grupos minoritários, que nos Estados Unidos, por exemplo, têm laços religiosos muito fortes e são historicamente, subrepresentados na ciência. Entendi. Então a atitude não é de guerra. Não é de hostilidade, é mais de indiferença, ou o que os sociólogos no estudo chamam de independência epistêmica. Independência epistêmica. Gostei do termo. Vamos traduzir isso para o pessoal. Seria algo como cada um no seu quadrado? Perfeito, é isso. A minha área é a ciência, que lida com o empírico. A religião é outra coisa, e uma não tem que se meter na outra. Não tem conflito, porque não tem nem diálogo. Exato. Eles simplesmente não veem a religião como uma fonte de conhecimento relevante para o trabalho deles. Não sentem a necessidade de atacar, só de demarcar os territórios. Isso já muda muito a paisagem. Não é uma guerra, é só indiferença. Mas se esse é o grupo maior, imagino que os outros 2 sejam ainda mais inesperados. Ah, com certeza. O segundo grupo desafia a própria noção de pertencimento. E quem são eles? São os ateus culturalmente religiosos. E olha, não é um grupo pequeno. São 28% nos Estados Unidos e 21% no Reino Unido. Ateus. Culturalmente religiosos. Eles operam numa lógica que a sociologia chama de belonging without believing. Ou seja, pertencer sem crer. Entendi.
Eles rejeitam completamente a crença num Deus pessoal, mas, ao mesmo tempo, mantêm laços sociais e rituais com as tradições religiosas de onde vieram. Ah, sei. É como alguém que não tem a menor fé, mas faz questão de reunir a família para a ceia de Natal. Isso. O valor não está na religião, está no ritual, na memória, na identidade cultural daquele momento. Essa lógica. E o estudo traz exemplos ótimos. Tem cientistas judeus ateus que guardam o Shabá, que celebram os feriados. Não pela fé. Não, é um ato de solidariedade étnico-cultural, uma forma de se conectar com uma herança. Mas o exemplo mais maluco é o de pais ateus que matriculam os filhos em escolas religiosas. Essa parte para mim é a mais chocante. Fico imaginando a conversa em casa. E aí, filho, o professor falou da Arca de Noé? Ok, depois do jantar a gente conversa sobre biologia evolutiva. É uma ginástica, né? Mas é uma ginástica calculada. Como assim? A motivação não é doutrinária de jeito nenhum. É puramente estratégica. Eles buscam a excelência acadêmica que muitas dessas escolas têm e, principalmente, as redes de contatos, o que a gente chama de capital social. Ah, claro. Eles conseguem dissociar a instrução da doutrinação. Pegam o que interessa, a qualidade do ensino, a rede de influência e descartam a parte da fé. Do ponto de vista prático, faz todo sentido. Ok, então já temos os indiferentes e os culturais. Falta um grupo. Falta o terceiro, o menor, mas talvez o mais poético de todos. E quem seria? São os ateus espirituais. São a minoria, tipo 6% da amostra nos dois países. Ateus espirituais. É um termo que parece uma contradição. Parecem, mas não é. Esses cientistas dizem que vivenciam uma espiritualidade intensa, só que totalmente desvinculada de deuses ou dogmas. E onde eles encontram essa espiritualidade? Na própria prática científica. Eles ressignificam o trabalho deles como uma experiência transcendente. Como assim? Para eles, a espiritualidade é um sentimento de assombro, de maravilhamento, sabe? As palavras em inglês são awe e wonder. É o que eles sentem diante da complexidade do universo. Sim. As fontes trazem exemplos lindos. Um astrônomo descreve a observação de galáxias no Hubble não como um ato técnico, mas como um ato de reverência pela natureza. Uau. O microbiólogo fala a mesma coisa sobre estudar a vida celular. O trabalho no laboratório ganha um propósito quase sagrado, uma contribuição para o bem comum da humanidade. E isso ajuda a lidar com as grandes questões, tipo a morte? Ajuda! É uma ferramenta para lidar com a mortalidade. Se não tem vida após a morte, qual o sentido? Para eles, a morte não é uma transição metafísica. Um deles descreve como uma poética reintegração de átomos ao cosmos. Uma poética reintegração de átomos ao cosmos. É bonito. É muito bonito. É encontrar consolo na própria matéria, sem precisar de uma alma ou de um paraíso. Certo. Então, o que tudo isso significa no final do dia? Já vimos que o cientista ateu não é um bloco único, mas e a moralidade? Tem aquele estereótipo, né, do niilismo moral. Se Deus não existe, tudo é permitido. O que os dados dizem sobre isso? Eles dizem de forma demolidora. Os pesquisadores compararam os valores morais de cientistas religiosos e ateus. E a convergência é quase total. Em que sentido? Por exemplo, no valor igualdade, tratamento igualitário para todos. A concordância é de 97% a 99% nos dois grupos. Quase idêntico. Quase idêntico. Com empatia, a ideia de ouvir o contraditório, a mesma coisa. 97% a 98% de concordância nos dois lados. Isso mostra que existe uma base ética humanista que é compartilhada, independente de ter uma crença em Deus ou não. Ok, então na base moral, eles são praticamente iguais. Mas é nas diferenças que a história fica boa. E pelo que eu vi, é aqui que vem o dado mais contraintuitivo de toda a análise. Exatamente aqui. A verdadeira surpresa está nos valores ligados a poder e riqueza pessoal. Certo. Os pesquisadores perguntaram o quão importante era ser rico para eles. Entre os cientistas religiosos, 41% disseram que era importante ou muito importante. Ok, 41%. Agora segura. Entre os cientistas ateus,
apenas 34% nos Estados Unidos e ainda menos 29% no Reino Unido concordaram com isso. Peraí, vamos parar aqui um segundo. Isso vira minha percepção de cabeça para baixo. Vira, né? 41% dos religiosos acham importante ser rico. Contra, vamos botar aí uma média de 31% dos ateus. Exato. Mas todo o discurso religioso, especialmente o cristão, que é a maioria nesses países, é construído em cima da humildade, do desapego, Sim, a famosa passagem. a do camelo e do fundo da agulha, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Como que os dados mostram o oposto de forma tão clara? É a grande questão que o estudo levanta. A nota dos pesquisadores até reforça isso. Cientistas ateus, especialmente o grupo dos modernistas, tendem a valorizar bem menos o acúmulo de poder e riqueza. O que, vamos combinar, colide de frente com a propaganda, né? A teologia declarada. Colide totalmente. A pesquisa aponta essa diferença de forma muito nítida, mas não dá uma explicação final. Deixa a questão em aberto para a gente pensar. A gente pode especular um pouco. Será que tem a ver com o fato de que a carreira científica já é uma vocação que traz um propósito tão grande que a busca por dinheiro fica em segundo plano? É uma ótima hipótese. Uma riqueza de conhecimento que compete com a financeira. Ou talvez um viés de seleção. Como assim? Pessoas que já são, por natureza, menos materialistas talvez se sintam mais atraídas pela ciência em primeiro lugar. Ou, invertendo, talvez certas correntes religiosas, como a teologia da prosperidade nos Estados Unidos, validem a busca por riqueza como sinal de bênção divina. Faz sentido. O estudo não confirma, mas nos força a abandonar completamente o estereótipo do ateu, materialista e egoísta. Os dados nesse ponto sugerem exatamente o contrário. Então, no fim, a conclusão é que a identidade do cientista ateu é muito mais plural, cheia de nuances do que a gente imagina. Muito mais. Tem os modernistas, que prezam pela independência sem querer conflito, os ateus culturais, que veem valor na tradição, e os ateus espirituais, que encontram transcendência na própria matéria. E entender essa diversidade não é só um exercício intelectual, é prático. Ajuda a qualificar o debate público, a diminuir essa polarização tóxica entre ciência e religião. Tem consequências reais, né? Muitas. O estereótipo do cientista arrogante pode afastar talentos da ciência. Nos Estados Unidos, por exemplo, mulheres e minorias, negros latinos, são sobre-representados em comunidades cristãs. Claro. Se a ciência é vista como um lugar hostil à identidade de fé deles, isso vira uma barreira. E quem perde a ciência, que deixa de ganhar com essa diversidade? O que nos leva a um pensamento final, então. A pesquisa deixa claro que as vozes mais altas, as dos novos ateus, não representam a maioria silenciosa dos cientistas que não creem em Deus. Definitivamente não. Então, se a retôrica do conflito é, na verdade, a exceção e não a regra dentro da própria comunidade ateia na ciência, que novas pontes, que diálogos mais produtivos poderiam ser construídos entre ciência e fé se a sociedade começasse a ouvir essa maioria mais diversa?